nesse episódio, né, que a gente está vivendo hoje em dia, esse momento histórico em que o nosso país está dividido, as famílias estão divididas, e o país como um todo está dividido também, nenhum dos dois lados vê a sua parcela de culpa, nenhum dos dois. Oi, bem-vindo ao nosso vídeo das quintas-feiras. Na semana que vem, a gente na segunda-feira vai ver uma lição do livro de Obadias. Na quarta-feira, a gente vai ver uma lição extraída da primeira carta a Timóteo. E na sexta-feira, como Jesus é revelado na carta escrita por Judas. Então, a gente vai abordar, na segunda-feira, a amargura entre irmãos. Na quarta-feira, a justiça própria. E na sexta-feira, o poder de Jesus. E o fio condutor desses 3 vídeos é a autoconsciência. Então vamos começar logo vendo o vídeo de Obadias, que tem só um capítulo. E a gente vai ver os versos 10 a 14. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Para quem que Obadias está falando? Para o povo de Edom, eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Da mesma forma que o povo de Israel eram os descendentes de Jacó, o povo de Edom eram os descendentes de Esaú, seu irmão gêmeo. E aí ele está falando essas coisas. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Porque eles fizeram essas coisas enquanto Jerusalém estava sendo invadida por Nabucodonosor e seus exércitos. Os edomitas estavam se aproveitando para massacrar o povo de Israel. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Então, lá no vídeo, a gente vai falar sobre o ódio que Esaú tinha por Jacó e que foi transmitido a todos os seus descendentes e acabou sendo responsável pela ruína de toda a nação dos edomitas. Essa nação, como foi profetizado aqui por Obadias, não existe mais. Um dos últimos edomitas de que se tem notícia era o rei Herodes, o Herodes da época em que Jesus nasceu. E hoje em dia não existe mais nenhum edomita, nenhum idumeu. Lá no vídeo eu vou desenvolver mais essa ideia, mas o que eu queria destacar aqui é como os edomitas se comportaram enquanto os judeus de Jerusalém estavam sendo massacrados pelos babilônios. Ele fala aqui em violenta matança, em emboscadas, insatisfação e alegria com a desgraça e o sofrimento daquele povo, em arrogância com a aflição deles, né? E eu não consegui deixar de pensar no Brasil, contaminado por amargura entre irmãos, né? Da mesma forma que houve entre Esaú e Jacó. Lá no vídeo eu explico por quê, a origem dessa amargura. Mas o fato é que nós também estamos vendo relacionamentos muito amargurados entre irmãos de sangue, pessoas da mesma família, ou irmãos de nacionalidade, brasileiros, que só veem o outro lado, né, os de direita, veem os de esquerda como inimigos, com ódio, e os de esquerda veem os de direita com ódio também. Né? Bolsonaristas odiando petistas, petistas odiando bolsonaristas, só que nem sempre admitem. Né? A gente muitas vezes vê, às vezes é mais fácil, pelo menos na minha ótica, né, ver o pessoal de direita tratando com ódio os de esquerda. E os de esquerda dizendo, não, nós vamos estender a mão para vocês e tal, né? Não admitindo, mas tratando os outros com deboche,
desejando que seja todo mundo preso, deportado, e, sabe, que coisas ruins aconteçam para eles, só que não admitem. E a verdade é que os dois lados estão se tratando como os edomitas estavam tratando os israelitas. Isso tudo começou lá em Gênesis 27, 41. Né? Vamos ver aqui muito rapidamente. Olha só, Gênesis 27, no verso 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. O que aconteceu? Jacó, na visão de Esaú, Jacó roubou a bênção que pertencia a ele como filho mais velho. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E Jacó veio logo atrás segurando o calcanhar do irmão. E quando eles já eram crescidos, os filhos mais velhos sempre tinham uma bênção em dobro. A herança deles era dobrada em relação a todos os irmãos. Então, digamos, tinha dois irmãos. O irmão mais velho ia receber de herança o dobro que o irmão mais novo recebesse. Né? E esse era o caso deles. Né? E Jacó sempre quis ter, ele sempre valorizou a bênção que cabia ao irmão mais velho. Né? E uma época, quando eles já eram adultos, eles eram pessoas muitíssimo diferentes. Esaú era um cara assim muito mais colérico, era um homem de caçadas. Ele gostava de estar caçando, né? O pai dele, Isaac, quando já estava velho, tinha ficado cego, ele apreciava demais quando o filho chegava com uma das caças que ele tinha pego e preparava um ensopado, um guisado e tal, e levava para o pai. Pai, nossa, gostava demais disso. Né? Já Jacó era mais caseiro, ficava mais com a mãe, e a mãe o preferia. Enquanto o pai preferia Esaú, a mãe preferia Jacó. E teve uma vez que Esaú tinha passado tempão tentando caçar e não tinha conseguido pegar nada, voltou exausto e morrendo de fome. E quando ele chegou em casa, Jacó tinha feito uma sopa de lentilhas. Né? A lentilha é uma leguminosa que, quando você faz uma sopa com ela, ela fica meio avermelhadinha. Né? E aí, Esaú, ele era chamado de Edom também. Edom é a mesma palavra de onde vem Adão, né? Significa vermelho. Por que ele é vermelho? Ele era ruivo, ele era todo cabeludo e os cabelos dele todos eram arruivados. Né? Jacó já era mais pelado, não tinha cabelos assim pelo corpo. Né? Eu fico imaginando Saul meio como o Tony Ramos, né? Cheio de cabelo no corpo, só que cabelo avermelhado, né? Porque ele era ruivo. E Jacó não, era mais pelado, assim, mais liso. Né? E quando ele chegou, ele é chamado de Edom também por causa desse episódio dessa sopa de lentilhas. Era um cozinhado vermelho. E quando ele chegou, está contado aqui em Gênesis 25, dos versos de 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Não só porque ele era vermelho, ele era ruivo, mas por causa dessa história da sopa de lentilha. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, o direito de primogenitura. Esaú disse: eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Esse direito não vai servir para nada. Eu estou morrendo de fome. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Esaú vendeu esse direito para Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele vendeu, ele fez esse trato com o irmão mais novo e depois continuou vivendo como se nunca tivesse feito isso. E mais tarde, quando o pai já estava velho e estava chegando a época de dar a bênção de filho primogênito, ele acabou sendo passado para trás por Jacó e Rebeca, que era a mãe deles dois. Né? Eles disfarçaram Jacó de Esaú e Isaac abençoou Jacó, achando que estava abençoando Esaú.
E quando o irmão chegou para ser abençoado, quando Esaú chegou para ser abençoado, descobriu que a bênção dele já tinha sido dada para o irmão, e ele achou que o irmão, na cabeça dele, o irmão tinha roubado a bênção dele. E ele jurou que ele ia matar o irmão. Ah, meu pai daqui a um tempo vai morrer, e quando passar o luto pelo meu pai, eu vou matar o meu irmão. Né? E ele nunca admitiu que ele tinha começado o erro. Por causa da fome dele, ele não ligou para a bênção, tratou como se fosse um nada e trocou com o irmão. Trocou a bênção dele como filho mais velho por um prato lá de sopa de lentilha. Nunca admitiu que o erro começou com ele mesmo. E a gente também. Nesse episódio, né, que a gente está vivendo hoje em dia, esse momento histórico em que o nosso país está dividido, as famílias estão divididas, e o país como um todo está dividido também, nenhum dos dois lados vê a sua parcela de culpa. Nenhum dos dois. Uma coisa que a gente precisa entender é que a esquerda, enquanto teve na posição de governo, permitiu roubos vergonhosos, mas a direita também. A diferença entre os dois é que a direita nunca deixou que esses roubos fossem investigados. Então, no final das contas, o comportamento da esquerda no poder levou à eleição da direita. E o comportamento da direita no poder levou à eleição da esquerda agora. Os dois lados, se você for olhar assim com humildade, você vai perceber que os dois lados têm algo de bom, mas também tem coisas ruins. E cada pessoa, né, que vai formar a sua opinião política pode gostar mais ou desgostar menos de algum que ele acha melhor ou menos ruim. Mas o problema não é que você seja de esquerda, você seja de direita, se você seja de centro, ou sei lá, né? O problema é a amargura que a gente guarda no nosso coração, da mesma forma que a amargura que os edomitas guardavam no coração contra os israelitas e que os levou, quando viram a oportunidade, a massacrar esse povo que era irmão deles. Olha só, Hebreus 12:15 fala assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Como? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, ele está falando aqui, a amargura nos exclui da graça de Deus. E a amargura é uma raiz. Ele não fala, cuidem para não serem contaminados pela amargura. Não, ele fala, raiz de amargura. Raiz é a parte do vegetal que faz com que todo o resto se origine. Pode se originar uma florzinha de 10 centímetros, né? Uma plantinha que dá flor de 10, 15 centímetros, ou pode originar uma tremenda árvore frondosa. O fato é que vai dar origem a algo maior do que aquela raiz e vai contaminar muitos e vai afastar a gente da graça de Deus. Por que afasta a gente da graça de Deus? Porque a amargura é o contrário, é o exato oposto da gratidão. Mas todas as coisas, se você for olhar o que está escrito lá em Romanos 8:28, você vai ver que todas as coisas, até as ruins, até aquelas que possam causar amargura na gente, cooperam para o nosso bem. Olha lá, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele não vai agir só nas coisas boas, ele vai agir em todas as coisas. Essas coisas todas, sejam boas ou mais aos nossos olhos, vão ser modos de agir de Deus que juntas vão operar para o nosso bem. Né? Por quê? Porque as dificuldades e as frustrações são justamente as coisas que podem tornar a gente pessoas melhores. Quando você está esperando alguma coisa, tipo, Esaú estava esperando a bênção que o pai ia dar para ele e foi frustrado. Você está esperando que o candidato X seja vitorioso e quem venceu foi o outro. Né? Você está esperando que você vai ser promovido, quem foi promovido foi o outro.
Ah, você está esperando que você vai passar no vestibular e, no entanto, você não passou. Essas frustrações. Você está esperando uma bênção e a bênção não vem. Né? Quando você passa pelas dificuldades e frustrações, são essas aí, justamente essas, que a Bíblia chama de provações, que são as oportunidades que a vida, né, que Deus coloca diante de nós para que a gente se torne pessoas melhores. Quando a gente é frustrado e a gente consegue perceber que a gente não é aquilo tudo que a gente pensava, aí é que a gente consegue ter humildade, passa pela dor e consegue, pela dor, se tornar uma pessoa melhor. A disciplina de Deus, porque Hebreus fala, chama isso, nessas dificuldades, de disciplina de Deus. A disciplina de Deus é uma coisa que dói muito. Às vezes dói mais do que você, quando era criança, levar um tapa do seu pai ou da sua mãe. Dói muito, muito mesmo. Mas é isso que ensina. As coisas boas não ensinam nada para nós, não. Elas não ensinam. Elas, às vezes, ensinam coisas ruins, coisas distorcidas, equivocadas. Ensinam que você é o cara, você é o tal. Não, isso é uma visão distorcida do que você é. A dor é que vai ensinar para a gente. É que vai ser o verdadeiro professor. E se a gente deixar, é isso que vai nos transformar. Então, quando você consegue enxergar as frustrações, as dificuldades, a disciplina de Deus, as coisas ruins, como um meio de Deus transformar você, transformar a sua vida. Se você consegue crer nisso, você consegue ser grato a Deus, inclusive por isso, inclusive por essas coisas. E você consegue até perdoar a pessoa que, por algum acaso, nessa situação difícil, acabou prejudicando você e acabou sendo um instrumento de Deus para disciplinar você. Né? Então, quando a gente consegue perdoar a pessoa que nos prejudicou, seja ela quem for, seja o candidato que você não queria que fosse eleito, seja o seu chefe que botou uma outra pessoa no seu lugar, naquela promoção que você achava que já estava ganha por você, né? Seja o seu pai ou a sua mãe que fez alguma coisa no seu passado. Né? Eu conheço gente que às vezes lembra, quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me deu uma chinelada e me matou de castigo. Aprenda a perdoar. Se você aprende a perdoar e consegue perdoar a pessoa, mesmo que a pessoa nunca tenha pedido perdão para você, isso cura a sua amargura. Gratidão a Deus e perdão àquela pessoa que te prejudicou. Só que isso não quer dizer, se você quiser dar uma olhada no vídeo de perdão, né, que está aí no canal, na playlist de Vida com Deus. Você perdoar a pessoa não significa que você vai continuar tendo relacionamento com ela. Você não precisa, não é obrigado a continuar a ter relacionamento com ela, a aprovar as coisas que ela faz. Só significa que você não vai ficar amargurado com ela pelo que ela fez, seja o que for. Perdoe. Isso também não significa que essa pessoa, caso tenha cometido alguma coisa, quebrou alguma lei, né, fez alguma coisa que precisa ter de consequência, né, seja a lei boa, seja a lei má, seja uma norma da família, seja o que for, né, ela não está livre de precisar responder pelos atos dela, que quebraram essa lei, ou essa norma, essa regra da família, ou o que for. No vídeo de 19 de janeiro, se você quiser depois dar uma olhada, eu falo que a fé, é um vídeo especificamente sobre fé. A fé não nega várias coisas, não nega as leis naturais, né? A lei da gravidade, por exemplo, não nega as leis humanas, né? E, de fato, a fé não nega as leis humanas. Se você quiser descumprir uma lei humana, seja boa ou má, quiser descumprir uma lei humana com base na sua fé, tudo bem, vai lá, mas fique sabendo que quem age contra as leis humanas vai ser considerado um criminoso e vai precisar arcar com as consequências. Isso aconteceu com os amigos de Daniel. Eles foram contra a lei lá de Nabucodonosor, que determinava que, quando soasse lá os instrumentos musicais, todo mundo tinha que se ajoelhar e adorar a estátua de Nabucodonosor.
estátua de ouro que ele tinha mandado fazer. Ele fala, não, nós não vamos. A gente sabe que a pena, né, a penalidade é ser jogado na fogueira. Mas tudo bem, pode jogar a gente. A gente sabe que o nosso Deus, a quem a gente serve, é grande o suficiente para nos livrar dessa fogueira se ele quiser. Mas mesmo que ele não nos livre, a gente não vai adorar essa estátua. Eles foram ali prontos para serem mortos caso Deus não os salvasse. Mas Deus quis salvar, né? Então, se você, por causa da sua fé, quebrou ou quer quebrar, está pensando em quebrar alguma lei humana, boa ou má, não vamos entrar nesse mérito. Você tem que estar preparado também para arcar com as consequências, como os amigos de Daniel estavam. Mesmo que você mais para frente chegue à conclusão, eu cometi um erro, não devia ter feito isso. Eu roubei, eu fui terrorista, sei lá, eu matei alguém, eu não devia ter feito, eu estou arrependido, Deus me perdoa. Mesmo que Deus tenha perdoado, e Ele perdoa. Se você se arrepende, de fato, Ele perdoa. Mas isso não te livra de ter que responder pelos seus crimes, né? O perdão de Deus não significa que os homens vão perdoar você. A lei fala, quem fizer X vai ter como consequência Y. Então, você vai ter que arcar com isso. Você tem que estar preparado para isso. Eu lembro muito bem, há coisa de 30, 40 anos, começou a haver muitos bandidos que se convertiam. Traficantes, assaltantes, que estavam se convertendo nas prisões. E eles falavam, eu sei que Deus me perdoou, mas eu sei que eu tenho uma dívida com a sociedade por causa da lei que eu quebrei. E eu estou aqui feliz, né? Eu estou cumprindo essa minha dívida, mas Deus me perdoou. E um dia, quando essa dívida estiver toda paga, eu vou sair, né? Sem dever mais nada e vou viver para a glória de Deus. Mas enquanto eu estou aqui preso, também vou viver para a glória de Deus. Né? Quando a gente entende essas coisas, né? Que até as coisas ruins vêm de Deus e tem um propósito específico na mente dele, isso abre as portas para uma vida cheia da graça de Deus. Né? A gratidão e o perdão em relação a quem nos prejudicou tornam a nossa vida cheia de graça, cheia de bênção. Então, faça um autoexame para conseguir enxergar a si mesmo. Veja a parcela de culpa, não seja como Esaú. Veja a sua parcela de culpa também nessa situação toda. Seja qual for a parcela, a situação de dificuldade que você está vivendo, tente entender o que você fez e que ajudou a causar isso. E veja a graça de Deus até nas coisas ruins que te acontecem. Seja grato. E no que tiver ao seu alcance, haja para reverter isso. Arrependa-se, peça perdão a Deus. E peça perdão a quem você, porventura, tiver ofendido também. É isso que está lá em Mateus 18, numa parábola que Jesus contou. Olha só. Pedro aproximou-se de Jesus, e está no verso 21 ao 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Olha o perdão aí, para curar a amargura. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo se prostrou diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, teve pena. Cancelou a dívida e o deixou ir. Não deu nem o que ele estava pedindo. Ele estava pedindo, não, me dá mais tempo, seja paciente. Ele falou, não, está perdoado. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, um outro servo como ele, que lhe devia 100 denários. Era uma mixaria perto da dívida que ele tinha em relação àquele rei. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão. Ele tinha pedido a mesma coisa que ele tinha pedido para o rei antes. E ele não quis dar. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E o jeito melhor da gente perdoar de coração é quando a gente consegue lembrar, quando a gente pensa assim: ah, mas ele fez isso comigo, isso é imperdoável. Será que você nunca fez nada mais ou menos como aquilo, ou até pior do que aquilo, que aos olhos de Deus talvez fosse imperdoável, e mesmo assim ele te perdoou? Quando a gente consegue se ver não como alguém cheio de direitos, mas alguém cheio de dívidas que foram perdoadas, fica muito mais fácil a gente perdoar alguém que ofendeu a gente, que tem alguma dívida contra a gente, que seria perfeitamente pagável. E também a outra parábola que Jesus contou lá em Lucas, capítulo 7, versos 36 a 47. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, o fariseu ficou todo ofendido. Esse homem não é profeta, como ele diz que é, não. Se fosse, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Só que Jesus, claro que sabia, respondeu para ele: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens, aí ele começou a contar essa parábola. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Então, um devia 500 e o outro só devia 10%, 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, ele perdoou a dívida aos dois, a ambos. Qual deles o amará mais? O que devia 500 ou o que devia 50? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. É isso mesmo. Quem recebe perdão por uma dívida maior, ama mais. Em seguida, ele se virou para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, por isso ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você entendeu? A pessoa que acha que a sua dívida era pequena, pouco. Agora, aquela pessoa que sabe, entende, que a sua dívida era enorme e ela não tinha como pagar, vai amar muito. Essa é que é a diferença. Então, antes de você ficar amargurado, achando que algum direito seu foi tirado, antes de você ficar todo irritado, com raiva, querendo o prejuízo da outra pessoa que prejudicou você, pense na sua própria dívida, nos seus próprios débitos, que eram impagáveis e foram perdoados. Vai ficar muito mais fácil você perdoar também. Vamos ver agora, o vídeo da quarta-feira vai falar sobre 1 Timóteo, e a gente vai ver a lição que a gente pode extrair aqui. A lição mesmo você vai ver na quarta-feira, mas eu vou explorar alguns aspectos que eu não menciono lá no vídeo da quarta. 1 Timóteo 1, verso 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo está dizendo, eu sou o pior dos pecadores. Jesus veio para salvar todos, mas eu sou o pior deles. Por que ele falava isso? Porque Paulo tinha sido um fariseu. Os fariseus são mestres da lei, são pessoas
que procuram fazer tudo o que a lei fala. Eles reconhecem que a lei é boa. E porque a lei é boa, eles procuram cumprir tudo o que a lei fala. Pelo menos tentavam, né, na época de Jesus, na época de Paulo. E por causa desse zelo dele para com a lei, ele considerava que os cristãos eram traidores do judaísmo, traidores da lei. E ele perseguia os cristãos. Ele botou muita gente na prisão. Ele fez muita maldade com os seguidores de Jesus, porque ele não os via como seguidores de Deus, ele os via como traidores. E eu queria contar para você, fazendo um paralelo com isso, falando, já que Paulo era fariseu, antes de ter se tornado cristão, ele conta isso lá na carta aos Gálatas, né? Mas vamos dar uma olhadinha numa parábola que fala sobre um fariseu, que está lá em Lucas, no capítulo 18, versos 9 a 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era o que procurava fazer tudo certinho, era o que queria ser justo e justificado pela lei. E o publicano era um judeu que era visto como alguém torto. Ele era um colaborador dos invasores romanos. Ele era coletor de impostos, mas não era para Israel, ele era coletor de impostos para Roma. Então estavam lá no templo, um judeu que era fariseu e um judeu que era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, ele dizia para si mesmo, né? Oh, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aqui perto de mim. Era assim que ele estava orando. Eu jejuo 2 vezes por semana, graças a Deus. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, graças a Deus. Mas o publicano ficou à distância. Ele não tinha nem coragem de chegar perto. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no próprio peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus continua: eu lhes digo que esse homem, o publicano, e não o outro, não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola do fariseu e do publicano mostra que quem se acha justo e melhor do que os outros não alcança a justificação. Ele podia até ser chamado, se achar justo, mas diante de Deus ele não era justo. O que é justificação? Justificação é quando Deus nos declara justos. Você pode até se achar justíssimo. Se Deus não te justificar diante dele, você não é justo coisa nenhuma. Então, quem se acha justo e melhor que os outros não alcança justificação. E sim, quem se reconhece como pecador. No caso da parábola, foi o publicano que alcançou justificação. Então, eu já falei, Paulo tinha sido fariseu. Ele perseguia os cristãos. Porque ele achava que ele era justo e via os cristãos como pecadores, traidores, que deveriam ser presos e mortos. Mas Jesus, já falei isso, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, quando ele estava indo furioso para prender mais cristãos. E depois fez com que Paulo ficasse fisicamente cego, como uma alusão à cegueira espiritual que ele estava, e mais adiante, um tempo depois, tirou a cegueira física e espiritual dele para que ele conseguisse enxergar a verdade. A partir daí, ele conseguiu ver, não, eu estava totalmente errado. Ele se converteu e muitos anos depois disso, quando ele escreveu essa carta, ele ainda se via como o pior dos pecadores. Mas será que ele tinha piorado, né? Nossa, esses anos todos, é que ele já era velho quando ele escreveu 1 Timóteo, né? Será que ele tinha piorado, né, e se tornado o pior dos pecadores? Não, ele não tinha piorado, mas agora ele conseguia se ver melhor. Né? Eu conto lá no vídeo como é que eu me via e como eu passei a me ver anos depois. Né? O que acontece é que a gente tem uma autoimagem, né? Uma imagem a respeito de nós mesmos que é consequência da nossa autoconsciência. Né? E às vezes a gente se acha justo, a gente se acha melhor do que os outros. Eu vejo isso muito na igreja. Eu mesma já tive essa postura. Né? Eu vou na igreja, eu aprendo as coisas de Deus, eu tento colocar em prática.
Eu dou dízimo e oferta. Eu ensino na escola dominical. Eu tento ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Mas esses vizinhos aí, né? E tudo meio desmiolando, vive de um jeito esquisito. Isso é horrível. Me julgando melhor do que as outras pessoas, né? E até hoje, de vez em quando, se eu não prestar atenção, não ficar tomando conta, não ficar vigilante, eu acabo caindo nisso também, me achando melhor do que outra pessoa que é diferente de mim. Às vezes não é pior, é só diferente. Mas eu, com os meus conceitos, as minhas preconcepções, às vezes caio nisso e fico achando que quem é diferente de mim é pior do que eu. Às vezes a gente faz isso na família, acha que um filho que pensa diferente é pior, está errado, está torto, está sem salvação. A gente faz na igreja, a gente faz isso em todos os lugares, né? Você, será que não faz também? Então, faz bem de vez em quando. A gente lembrar da parábola do fariseu e do publicano, e também da parábola do credor incompassivo, para ver que você, eu, todos nós, tínhamos uma dívida enorme, imensa, que foi perdoada. Quando a gente faz esse exercício de lembrar disso, pode até ter acontecido há muitos anos no passado, mas se a gente fizer um esforcinho para lembrar, a gente vai se tornar muito mais cheio de compaixão pelas outras pessoas que são diferentes de nós. E o vídeo da sexta-feira está baseado na carta que Judas escreveu. Judas? Não, não foi Judas Iscariotes. Judas é o equivalente grego ao nome Judá, é um nome muito popular. Então, se você vê Judas, você sabe que é Judá. Você vê Tiago, você sabe que é Jacó. São versões gregas de nomes tradicionais judaicos. Então, tinha muitos Judas. Jesus tinha um discípulo que era Judas Iscariotes, tinha um irmão que era Judas. Ele tinha dois discípulos que eram chamados de Simão, tinha Simão Pedro, tinha Simão Zelote, né? Então, esses nomes se tornaram muito populares, tinha muitas Marias, Maria Miriam, né? Miriam. Então, Judas, esse Judas específico, a gente vai falar quem ele era. Não, já digo, não era Judas Iscariote. Vamos olhar, Judas é uma carta que tem um versículo só, tem um capítulo só, e a gente vai ver os versos 24 e 25. Aquele com crase, ou seja, para aquele, que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, está falando de Jesus, né? Sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Então, ele termina a carta dele falando assim. Ele fala, Jesus tem o poder para nos impedir de cair, nos apresentar diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Tá, quem foi que disse isso? Foi Judas. E Judas, o irmão caçula de Tiago e de Jesus. É aquele mesmo Tiago, né, da carta de Tiago. Os dois eram irmãos de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos homens e não sei quantas irmãs. Tiago era o irmão mais velho, logo depois de Jesus. Aí depois vinha José, o mesmo nome do pai, Simão e Judas. Judas era o irmão caçula, o irmão homem caçula. Né? Isso está lá em Mateus 13:55. Se quiser, vai lá e dá uma olhadinha. E ele também não reconhecia, da mesma forma que o irmão mais velho, que o Tiago, ele também não reconhecia a divindade de Jesus. A gente já viu esse texto no outro vídeo, lá em João 7:5. Os irmãos de Jesus não criam nele antes da morte e ressurreição dele. Mas olha aqui, quando a gente pega essa carta, a gente vê essa mudança. Olha ele falando de Jesus, o único Deus, nosso Salvador. Sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo. Ele já reconheceu que Jesus era o Cristo, o escolhido, o ungido por Deus, nosso Senhor, Senhor da vida dele, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Então, olha a mudança, né, de alguém que não cria para alguém que reconhece que Jesus era tudo isso, né? Agora, Judas não tinha mais mácula e se alegrava por ter sido salvo pelo irmão. E o que eu queria
dizer aqui é que Judas, da mesma forma que Tiago, não se apegou à sua posição familiar. Ah, eu sou irmão do Salvador. Não, ele não fez nada disso. Né? Meu irmão, olha, sabe com quem está falando? Eu sou irmão de Jesus. Não teve nada disso. Ele se viu como servo, como alguém pecador e necessitadíssimo. Tanto ele como os irmãos, como a mãe e o pai, necessitadíssimos da salvação de Jesus. Ele não se apegou às preconcepções que ele tinha sobre Jesus. Não, ele é só meu irmão. Não. Ele transformou a mente dele, reconheceu o erro dele, né? Permitiu que Deus operasse essa mudança na vida dele. E a pergunta que eu quero fazer é: você consegue desapegar da sua posição social ou familiar? Consegue desapegar do seu dinheiro ou das suas conquistas? Consegue desapegar das suas convicções? Podem ser convicções de anos, mas elas podem estar erradíssimas e receber salvação, santificação e transformação, da mesma forma que Judas e muitos outros já receberam? Na semana que vem, então, a gente vai se encontrar nas lições do Antigo Testamento na segunda, do Novo Testamento na quarta, e de Jesus sendo revelado ou anunciado em um dos livros da Bíblia na sexta-feira. Todos esses vídeos são vídeos mais curtinhos, né? Os de segunda, quarta e sexta são curtinhos, os de quinta são longos, né? Mais longos, como esse aqui, com maiores explicações, mas todos eles, sejam longos ou curtos, tem link para você baixar um livro, um livrinho, né? Grátis, que eu escrevi há alguns anos, com um resumo de todos os livros da Bíblia, para você poder entender e ler a Bíblia, conhecer todo o conteúdo e se apaixonar pelo Deus maravilhoso que a inspirou. Os vídeos curtos têm também link para os vídeos completos, com a aula completa, caso você se interesse. Esses links vão levar não para os vídeos que estão publicados já nesse canal aqui, mas para o canal novo. São vídeos que já estão com música nova, assim, menos estridente, né? Uma música igual a música que está nesse vídeo aqui, né? E são vídeos, os vídeos mais importantes que eu já publiquei, então, nesse canal. Eu criei só para isso, para deixar um visual mais clean, só com os vídeos mais importantes mesmo, né? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, porque é uma forma de o YouTube passá-lo adiante para outras pessoas que ainda não viram. Se você quiser uma outra forma, é você também compartilhando alguma pessoa que você acha que vai ser edificada, abençoada com o conteúdo desse livro, desse vídeo, aliás. Se você quiser se inscrever e ser avisado dos lançamentos do canal, se inscreva, ative o sininho, mas também se não quiser, não tem problema. Você é livre para fazer o que você preferir. Muito obrigada mais uma vez por assistir aos meus vídeos, por querer saber o que eu tenho para falar. Muitíssimo obrigada. Fica com Deus. Até a semana que vem e tchau.